Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu desejo que tudo esteja bem com você em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, sempre uma alegria poder estar aqui falando da palavra de Deus. Afinal de contas, falar de Deus, da sua palavra, sempre é algo que me dá muita alegria e muita satisfação. Eu quero te convidar para continuarmos meditando um pouco sobre as parábolas do reino de Deus. Outro dia, eu estava aqui conversando com vocês sobre a parábola do bom semeador. Vocês lembram disso? Hoje eu vou dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. E agora nós vamos sair da parábola do semeador, que já vimos sobre os 4 tipos de manifestações que acontecem na hora que a palavra de Deus, que é a boa semente, ela é exposta. O que acontece quando as pessoas ouvem a palavra de Deus? Você lembra disso? Aí você tem, primeiro, as pessoas que escutam a palavra e não entendem, aí vem Satanás e leva a boa semente que foi plantada. Tem aquela boa semente que caiu no meio das pedras, que são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas aí vem as tribulações, vem as lutas, as perseguições, e como não teve raiz, acaba que seca e não consegue se sustentar. E tem também a categoria das pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas são sufocadas pelas preocupações, ansiedades, a ilusão das riquezas, que é aquela semente que cai no meio dos espinhos, que ela consegue até crescer, mas é sufocada pelos espinhos. E aí tem a 4ª categoria, que é aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, compreendem o que foi dito, e a palavra encontra espaço para germinar, crescer e frutificar. E frutifica para a glória do nome do Senhor. Hoje nós vamos entrar na parábola do trigo e do joio, o versículo 24 do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. Vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí o versículo 26 diz: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Olha que coisa. Aí o versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? Aí vem o Senhor respondendo. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arranquemos? Aí ele respondeu, porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhi primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui é mais um mistério envolvendo o reino de Deus. O reino de Deus, como eu já disse para vocês na outra vez que eu estava falando sobre isso, eu já falei que o reino de Deus ele envolve a questão do transcendental, do invisível, do mundo espiritual. O reino de Deus se materializa através de cada um de nós, de mim, de você, das nossas atitudes, do nosso comportamento, é que nós podemos visualizar a manifestação do reino de Deus. Mas ele é uma questão de ordem invisível, sobrenatural, nem sempre palpável a olho nu. O reino de Deus você não consegue alcançá-lo simplesmente observando ele com a sua maneira de ver as coisas. Você precisa ter um entendimento da palavra de Deus, que é o fundamento do próprio reino de Deus. Pois bem, essa parábola do trigo e do joio, ela mostra a seguinte verdade: que na mesma medida que Deus está plantando a boa semente, vocês ouviram a parábola do semeador? Da mesma medida que a palavra de Deus, que é a boa semente, está sendo plantada no coração das pessoas, nessa mesma medida existe um inimigo. Existe um inimigo, meus queridos, que não dá moleza, que não dorme, não tira férias também não. Esse inimigo, ele procura a oportunidade para semear o joio, que é a erva que vai prejudicar o bom desenvolvimento do trigo. Enquanto que a colheita do trigo poderia produzir alimento para saciar a fome, trazer força, o joio atrapalha esse trigo. E ao atrapalhar, consequentemente, o trigo pode crescer atrofiado, o trigo pode crescer com suas folhas queimadas, o trigo pode nem frutificar,
nem conseguir dar a flor do seu fruto por causa da ação do joio que roubou nutrientes, que gerou um atrofiamento no desenvolvimento daquele trigo. E a realidade do mundo espiritual envolve isso, meus queridos. Toda vez que nós estamos falando das coisas boas da palavra de Deus, da boa semente da palavra de Deus, o nosso adversário, o inimigo das nossas vidas, e eu sempre gosto de ressaltar, o inimigo da tua vida não é teu irmão não é teu inimigo, o teu inimigo é Satanás, é ele que está por trás de todas as ações que fomentam contenda, dissensão, partidarismo, conflito, egoísmo, individualismo, todo tipo de mazela social, relacional, é fomentada pelo inimigo, aproveitando-se das fraquezas de caráter existentes no ser humano. Então ele percebe que alguém tem problemas numa área, ele percebe que alguém tem dificuldades de caráter em um determinado comportamento, aí o nosso adversário, ele planta a erva daninha, ele joga o joio para fermentar, para atrapalhar o teu bom desenvolvimento espiritual. É por isso que às vezes você vê pessoas que muitas vezes conhecem a palavra de Deus há tanto tempo, pessoas que estão numa vida cristã de anos e anos, e às vezes estão atrofiados no seu crescimento espiritual. E você fica se perguntando, mas como é que pode? Fulano de tal há tanto tempo conhece Jesus, há tanto tempo lê a Bíblia, há tanto tempo que ora, há tanto tempo que faz isso, parece uma coisa, e não cresce na sua fé, continua sendo um menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Qualquer novidade, qualquer heresia que surge, engabela o camarada, envolve o camarada, é precipitado, é descuidado, não tem atenção, não tem fundamentação na palavra, vive de modismo, vive de oba-oba, vive de impulsos e não vive guiado pela palavra de Deus. E o que aconteceu, pastor Wendel? O que houve para que essa pessoa viva assim? Eu te respondo, é a semente do mal, é a erva daninha, é o joio que foi plantado no coração daquela pessoa. E ela deveria frutificar, um fruto que glorificasse a Deus. Porque lá em João capítulo 15, Jesus, quando ele nos diz que ele, Jesus, é a videira, e que nós somos os ramos ligados a essa videira, e que todo aquele que está ligado, conectado nesta videira que é Cristo Jesus, produz frutos, muitos frutos, e mais frutos, para a glória de Deus, aleluia. Se a tua vida cristã não está frutificando, preste atenção se não tem joio dentro desse coração, se não tem algo mal que foi plantado e que está desviando toda a força que era para estar sendo canalizada para o bom desenvolvimento da tua fé. Você já era para estar se comportando de maneira coerente, madura, equilibrada, cristã, não como uma pessoa que acabou de aceitar a Cristo como seu Salvador, que está dando seus primeiros passos, que ainda não conhece a profundidade das Escrituras, que não sabe da verdade, ou que está começando ainda a descobrir e a desenvolver a sua fé. A Bíblia está revelando aqui mais um mistério, mais um segredo revelado por Cristo Jesus a respeito do seu reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Há uma dualidade, há um conflito espiritual. Enquanto a boa semente está sendo plantada, fique ligado, porque à noite, de forma sorrateira, sempre vem uma sementinha do mal que quer se alojar em você. Às vezes é uma ira, uma contenda, outras vezes é uma mentira, outras vezes é uma idolatria no seu coração, que começa a dominar você, e quando você menos percebe, às vezes é ingratidão, a semente de ingratidão é um joio terrível, Às vezes é o orgulho, a prepotência, a avareza. Tem tantas sementes de joios que são plantadas sufocando a boa semente da palavra de Deus que foi gerada na tua vida. Agora, de uma coisa tenha certa, chega o dia da prestação de contas. Chega o dia em que fica tudo limpo, transparente, feito o sol do meio-dia. Fica tão claro. Vai chegar o dia, vai chegar um momento. Jesus estava orientando aqui que as pessoas
que se deixam levar, muitas vezes, por causa do joio, ele está recomendando que deixe para o dia da prestação de contas, o dia do check-out, o dia do check-up, o dia da confrontação. Haverá um momento de confrontação. Aqui ele cita um fato profético que acontecerá no futuro, quando será separado aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Mas também, aqui me permite trazer para você no dia de hoje, que se há joio plantado no teu coração, que você faça um momento da confrontação, que é o dia da colheita. O momento da confrontação é para ficar claro, ficar definido o que é ou o que não é. E nesse dia da confrontação, aí você separa o joio, separa o que é mal, separa aquilo que não edifica para ser confrontado, para ser lançado no fogo, para ser queimado. E pega aquilo que é bom e separa e coloca no teu celeiro, coloca no teu depósito. Ele diz outra verdade forte para você. Guarde o que é bom. Amém? Guarde o que é bom. O que você tem que guardar é outra verdade que eu posso aplicar para a tua vida no dia de hoje. Mesmo compreendendo o caráter profético desse texto. O dia em que o Senhor separará aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que se dizem cristãos, se dizem seguidor de Cristo e os que de fato são, os que de verdade são. Chegará o dia em que vai se separar isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. Nem todo mundo que frequenta a igreja, nem todo mundo que tem cartão de membro, nem todo mundo que tem uma denominação, não é assim que funciona não. Porque Deus conhece quem são os fiéis. Às vezes tem gente no meio de nós que não tem um compromisso com Deus. É uma pessoa religiosa, é uma pessoa que vive de aparência, mas não sou eu que vou julgar isso. Chegará o dia da confrontação de Deus para a vida dessa pessoa. Isso é o caráter profético disso. Só que eu também estou pegando uma parte desse texto para trazer uma aplicação agora para você. E não simplesmente no caráter futuro, no caráter profético. E dizendo para você, conforme aqui na parábola do trigo e do joio, que há coisas, existem coisas que são semeadas em nosso coração pelo inimigo das nossas vidas para atrapalhar o bom crescimento da nossa fé, você precisa fazer a confrontação, que é a colheita, é o dia da colheita, é o momento da colheita. Você tem que fazer esse momento. Ok? Quando chegar essa hora, guarde o que é bom. O que não presta, bota no fogo, queima, joga fora. O que tem que ficar no seu celeiro é o trigo. É isso que você tem que guardar. O que edifica, o que constrói, o que te leva para mais perto de Deus, o que tem fundamentação nas Santas Escrituras, o que vai te ajudar. Tá bom? Pensa sobre isso. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.